Olá, pessoal. Esse é o nosso terceiro encontro. Eu tomei uma decisão hoje de fazer apresentações, aulas, né, em forma de vídeo mais curtas, para que vocês tenham um acesso melhor ao conteúdo. E nos encontros de quarta-feira, vocês consigam discutir esse conteúdo com os monitores. Eu já ouvi os comentários dos meninos, do João e do Murilo, sobre o bom andamento da conversa na última quarta-feira. Fico bem contente que esse modelo tenha funcionado, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre linguística e a sua concepção científica. A gente já teve essa primeira discussão mais superficial no nosso último encontro, e a ideia aqui é trazer um pouco mais de informação sobre essa passagem da linguística comparatista do século XIX para uma linguística científica no século XX. Então, no século XIX, gramática vai se tornar um instrumento de um movimento nas ciências humanas que ficou conhecido por linguística comparativista ou comparatista. Esse movimento surge a partir da redescoberta no século anterior, no século XVIII, do sânscrito, uma língua religiosa hindu, conservada em documentos que descreviam os Vedas, os rituais religiosos. E a língua sânscrita, ela demonstrou muitas semelhanças com outras línguas antigas, né, consideradas línguas clássicas, pelos estudiosos europeus, como o grego antigo e o latim antigo. Então, no século XIX, com o surgimento da teoria da evolução de Darwin e Wallace, começou a se fazer uma série de associações do comportamento dos seres vivos e da língua, porque uma vez que se começou essa comparação entre o sânscrito, uma língua aparentemente muito distante das línguas clássicas europeias, e essa comparação mostrou que havia uma série de semelhanças, muitas, né, nos diferentes níveis, morfológico, fonológico, etc., os estudiosos, com o aparecimento da ideia de evolução das espécies, evolução dos seres vivos, os estudiosos começaram a fazer essa associação. Então, a língua, a partir dessa perspectiva, também é entendida como um organismo vivo, né? E essa perspectiva casava muito bem com o método científico da época. O método científico positivista, que era indutivo, que partia de um fato, partia de uma prova para o surgimento de hipóteses. Então, uma vez que o sânscrito reaparece na história como uma língua antiga, em um documento que data da mesma época dos documentos, de antigos documentos gregos, se começou a verificar que essa semelhança não era apenas uma coincidência. Então, a linguística, os estudos da linguagem naquele momento, em meados do século XIX, começaram a ganhar bastante força e se tornaram uma disciplina robusta na Europa, em especial no norte da Europa, na Alemanha, mais especificamente. A Alemanha, a França e a Inglaterra começaram a se dedicar muito mais fortemente à descrição das línguas europeias e indo-europeias, né, que são as línguas sul-asiáticas do norte da África e do leste e do norte da Europa. Da Europa, de uma forma geral. Então, essas comparações começaram a criar uma retrospectiva linguística. Então,
a comparação entre as línguas atuais podiam dar pistas sobre famílias linguísticas. Nós vimos isso no nosso último encontro. Essas famílias linguísticas reuniam línguas que tinham uma origem comum, né? Então, nós temos a família como a família germânica, que vai ter línguas com características semelhantes, como o inglês, o alemão, o holandês, línguas nórdicas de uma forma geral. A família românica, que tem semelhanças com o latim, que são originadas do latim. Então, as línguas como português, espanhol, francês, italiano, os vários dialetos italianos, os vários dialetos franceses, os vários dialetos espanhóis, são membros dessa família românica. Eu peço desculpas, estão fazendo obras, eu acredito, aqui em redor, e começou um barulho agora, mas espero que isso não atrapalhe. Então, a ideia, como nós vimos na semana passada, de que havia uma evolução das línguas a partir de uma língua original, gerou uma série de movimentos na ciência, né? E que, de uma forma geral, foram chamados de movimentos eugênicos, movimentos que procuravam a melhor forma do objeto de estudo daquela ciência. Então, da forma mais pura, né, da forma mais antiga, da forma original. Então, a ideia era, na linguística, que existisse uma língua primeira, uma língua original, uma língua mãe, né? E essa língua foi denominada, porque é uma língua hipotética, nunca se chegou a sua descoberta. Essa língua foi chamada de protolíngua, né? Hipótese da protolíngua, hipótese de uma língua original. Essa hipótese, ela tem um fundo bíblico, como nós já falamos no nosso encontro anterior, porque ela coincide com o percurso linguístico, digamos assim, do Gênesis, do livro Gênesis da Bíblia. No Gênesis, Adão é quem nomeia as coisas do mundo. Adão é o primeiro genitor, né? Junto com Eva, ele é responsável, é o patriarca da humanidade, né? E depois de uma série de eventos, a gente chega em Noé. Há um dilúvio, Deus está insatisfeito com a humanidade, há um dilúvio para resolver o problema, vamos dizer assim, e apenas a família de Noé se salva desse desastre. E na distribuição depois das terras que sobraram, Noé divide sua família entre as terras da terra, entre as regiões. E assim, um filho fica na região. Até então, né, isso também pode ser feito das traduções da Bíblia, né? Não esqueçam que nossas versões bíblicas e dos livros sagrados e mitológicos, de uma forma geral, são resultado de traduções e adaptações culturais. Então, a Bíblia que nós conhecemos é resultado de uma tradução, de diversas traduções e adaptações culturais. No momento em que a igreja dominava o conhecimento, né, durante toda a Idade Média, até o início do século fim do século XVII, início do século XVIII, o mito da criação divina, né, o criacionismo, era a teoria vigente. E a Terra conhecida naquele momento era África, Ásia e Europa, né? As Américas ainda não tinham sido descobertas pelos europeus, elas eram um privilégio exclusivo dos povos nativos americanos. Então, Noé, de acordo com a tradição bíblica, distribui seus filhos, os 3 dos seus filhos e suas famílias nessas terras. Então, a Ásia vai ser habitada por Sem e sua família, a Europa por Jafé e suas famílias, e a África por Cã e sua família.
E aí nós temos, então, as diferentes línguas que são resultado dessa habitação da família de Noé. Então, temos as línguas slaféticas, que são chamadas de europeias, as línguas semíticas, que são as asiáticas, dessa região específica, conhecida naquele momento, e as línguas camídicas, que são as línguas africanas. Esse mapa é um mapa de Isidoro de Sevilha do século XII, do período de 1100, chamado de Orbis Terrarum. Ele representa o mapa mundi, naquele momento. E a distribuição das principais cidades nesse mapa. Então, se vocês observarem, o mapa ele é apenas habitado na região da Europa e da Ásia, enquanto a África não possui habitação. Isso não significa que não existissem habitantes na África, significa que não havia importância de seus habitantes, suas cidades e, consequentemente, suas línguas. Então, basicamente, durante toda a Idade Média, as línguas relevantes eram as línguas europeias e asiáticas. E essas asiáticas, muito especificamente, falavam da região da fronteira com o leste europeu e do sul da Europa, né, onde hoje a gente tem Índia, onde a gente tem Mongólia e todos os países do oeste asiático, leste, que fazem fronteira com o leste europeu. Então, não coincidentemente, no século XIX, as línguas que passaram a fazer parte dessas comparações, né, em um primeiro momento, são as línguas europeias e asiáticas, que, como eu já disse, não coincidentemente, já eram objeto de dedicação dos estudos científicos durante a Idade Média, do que se chamava estudo científico durante a Idade Média, né? E isso se manteve no século XIX. Então, as línguas que foram, de fato, relevantes para os estudos comparativistas são essas línguas europeias e essas línguas asiáticas, né? Só durante, após a Idade Média, né, durante o século XVI e XVII, que as Américas, sendo dominadas pelos europeus, vão ser colonizadas e suas línguas vão ser descritas, mas também são descritas pela Igreja. Então, são os jesuítas que vão fazer a descrição das principais línguas americanas. Nós temos uma série de gramáticas do século XVII e XVIII, até a expulsão dos jesuítas, pelo menos aqui no Brasil, pelo Marquês de Pombal, e a imposição do português como língua nacional, por uma série de questões históricas que vocês podem discutir mais e de forma mais clara na disciplina de Introdução à Língua Portuguesa, letra 13. Mas o que nos interessa aqui é que a partir daquele momento, já na Idade Moderna, a Igreja passa a descrever as línguas restantes, né, as línguas americanas, línguas africanas, e passam a enquadrá-las como línguas inferiores, porque são línguas que não pertencem a uma população cristã, né? Uma vez que a Igreja dominava o conhecimento, ser cristão significava fazer parte da sociedade. Quem não era cristão não fazia parte da sociedade. Houve, inclusive, durante todo o período medieval, uma séria inquisição, né, um julgamento eclesiástico dos hereges ou dos não cristãos. Então, quem era de cultura diferente, na Europa, por exemplo, era considerado herege ou bruxa, mais especificamente, e, portanto, era julgado e condenado, muitas vezes condenado à morte. Os povos africanos e americanos, eles sequer entravam nesse julgamento, porque eles já eram descartados como membros de uma sociedade civilizada, né, por serem diferentes, por serem estrangeiros continentais. E a Ásia ficava num limbo por uma série de razões. Primeiro, porque elas forneciam
ah, materiais que eram importantes para a Europa, né? Como diz um meme, tempero, praticamente. E ela foi objeto também de colonização. A Índia foi colonizada pela Inglaterra, né? Então, houve colonização também na Ásia. Portugal colonizou uma parte da Índia, a Espanha colonizou uma parte da Indonésia. Então, há uma série de focos de colonização também que interferiram no aspecto linguístico nessas regiões. Então, você tem uma região na China, a região de Macau, em que você, e na Índia, a região de Goa, em que você tem a língua portuguesa também como língua nacional. Então, nós conseguimos perceber linguisticamente o movimento político que acontece a partir do período da colonização no século XVI. Bom, mas voltando à discussão que nos interessa hoje, no século XIX, no século XVII ainda, né, no final do século XVII, há uma reviravolta científica e com o surgimento do iluminismo, é uma série de movimentos científicos que dão origem ao que nós chamamos hoje de iluminismo. E um dos principais pensadores daquela época, o René Descartes, ele funda o que hoje nós conhecemos como o pensamento cartesiano, que é um movimento que tira do divino o poder do conhecimento e transfere esse poder para o homem. Então, a frase famosa do Descartes, né, penso logo existo, significa dizer que o homem, por ser um ser racional, é capaz de se impor no mundo. Então, o Henrique do Céu, filósofo mexicano, argentino, sul-americano, não lembro exatamente o país dele, vai dizer que há uma transferência dos olhos de Deus para os humanos, né? Os homens passam a enxergar com os olhos de Deus. Então, essa reviravolta do conhecimento no século XVII começa a alimentar uma série de reconstruções científicas. A física, a matemática, a própria filosofia começam a ganhar outros ares, começam a se perceber de forma diferente no momento em que a igreja perde força, o divino perde força no fazer científico. Por que eu estou falando tanto de igreja? Por que eu estou falando tanto do movimento científico? Porque tudo vai culminar no século XIX com a proposição da teoria da evolução. A teoria da evolução é uma segunda virada moderna, já contemporânea, na verdade, do pensar científico. Então, na medida que se descobre que se pode propor a hipótese de que todos os seres partiram de um ser primeiro, de um ser original, esse racionalismo ele acaba coincidindo com a versão divina do criacionismo, porque o criacionismo também prevê, né, propõe uma origem para todas as coisas. E a teoria da evolução também. A diferença é quem origina as coisas, quem origina os seres. E a teoria da evolução, portanto, dá um sabor científico a uma ideia já bem antiga, que é a ideia do original, né? Da origem das coisas, da origem da vida. E, consequentemente, a gente poderia, então, traduzir que, fazer uma série de metonímias e chegar à consequência, chegar ao resultado de que as línguas obedeceriam também essa hipótese, né? Elas também seriam contempladas com essa hipótese porque as línguas são exclusivas da espécie humana. Então, uma vez que é uma característica de uma das espécies, ela deveria seguir
basicamente mesmo o percurso histórico. Então, esse movimento do século XIX, né, desse universalismo, de que todas as línguas vão surgir de uma mesma língua, obrigatoriamente precisava de um amparo histórico, porque, historicamente, as línguas são transformadas no passar do tempo, né, com o passar do tempo. Então, como pano de fundo na teoria, nesse modelo comparativista linguístico, a gente tinha a história era o pano de fundo. Entretanto, alguns estudiosos começam a repensar esse movimento, né, de universalidade linguística e de universalidade, que, consequentemente, também geraria uma universalidade social e cultural. E um desses estudiosos, Franz Boas, ele começa a questionar esse universalismo, porque haveria, de alguma forma, características que pareciam ser inerentes de determinadas culturas. Então, ele sugere que nós estudássemos, né, que se estudasse os povos, né, a partir de suas características intrínsecas, suas características idiosincráticas, e deixássemos a história em segundo plano, tirássemos ela do primeiro plano. E a partir daí nós conseguiríamos capturar a essência dessas culturas. Essa ideia, ela começa, ela tem como embrião os pensamentos de Boas, mas ela, na antropologia, mas elas ganham adeptos também nos estudos da linguagem. Então, Saussure, durante a sua formação, no final do século XIX, se torna adepto dessa ideia mais individualista de Boas e começa a estudar, né, começa a se dedicar a aspectos idiosincráticos das línguas. Ele faz um estudo na sua tese monstruoso, comparativista das vogais do indo-europeu, e ele começa a verificar nas línguas em que ele está estudando, que são muitas, né, todas as línguas escritas do indo-europeu, percebe que há um movimento, que há uma série de semelhanças, mas que não são necessariamente semelhanças genéticas, mas semelhanças de uma estrutura comum. Então, não necessariamente precisaríamos recorrer a questões genéticas das línguas, descrever as línguas em retrospectiva, né? Traçar esse mapa histórico familiar das línguas para conseguirmos chegar a um modelo, né, de como elas funcionam. Então, Saussure, no início do século XX, dá uma série de cursos na Universidade de Genebra, chamado curso de Linguística Geral, uma série de aulas, que foram chamadas de curso de Linguística Geral, que é publicado em 1916, no formato de livro, que nós já conversamos, já mostrei para vocês. E nesses cursos, Saussure defende que as línguas obedecem uma estrutura comum, né, que funciona a partir de um mecanismo comum, mas que cada língua utilizaria esse sistema de forma particular. Esse sistema permitiria que nós pudéssemos estudar e entender o funcionamento de qualquer língua e descrevê-la particularmente. Então, ele vai, como nós vimos no nosso último encontro, propor algumas dualidades no sistema, que são chamadas de dicotomias saussurianas, em que, baseado nelas, poderíamos descrever todas as línguas. Então, a principal a principal dicotomia é a dicotomia langue-parole, que vai diferenciar língua e fala. Língua se torna, então, objeto da linguística para Saussure, enquanto fala, por ser heterogênea e idiosincrática, não poderia ser observado.
Então, Saussure adota um método científico vigente, um método positivista, para isolar um objeto, observá-lo e, a partir dele, se chegar a conclusões. Né? O método indutivo. E, a partir daí, a linguística ganha ares científicos. É a partir dessa primeira dicotomia saussuriana, a partir da dicotomia que separa a língua e fala, e torna a língua um ente abstrato, um ente que pode funcionar independentemente da ação do falante, Saussure funda o que nós chamamos hoje de linguística científica, de linguística como ciência. E essa fundação, ela vai alimentar toda a linguística que conhecemos até hoje, seja concordando com a proposta de Saussure, seja discordando, mas essa ideia de língua como objeto abstrato, formalizável, ela foi a base do desenvolvimento científico-linguístico desde o início do século passado. Então, tem um textinho, quem está olhando no celular, eu vou ler, né, para ficar mais fácil, vou ler na íntegra, depois eu faço comentário. O estruturalismo, inaugurado na Europa por Ferdinand de Saussure, na linguística, e nos Estados Unidos por Franz Boas e seus discípulos na antropologia, e Leonardo Bloomfield na linguística, questiona a universalidade das ideias filogenéticas darwinianas, e passa a tratar línguas e sociedades como entes individualizados. A história passaria, portanto, a um papel secundário e irrelevante para a descrição dos comportamentos dos povos e suas línguas. Esse pensamento ganhou inúmeros adeptos nas demais disciplinas das humanidades, como psicologia e história. Apesar da mudança de perspectiva do ideal universalista para o individualista, o pensamento estruturalista dá continuidade ao paternalismo europeu e ao darwinismo social, que nós vimos na semana passada. O relativismo linguístico, cuja versão mais famosa ficou conhecida como hipótese Sapir-Whorf, seguiu os passos da teoria da relatividade de Einstein e do relativismo de Wittgenstein, faltando S, e negava a universalidade das propriedades da linguagem humana. Língua, entendida nos moldes estruturalistas como produto social, determinava o pensamento de seus usuários. Esse modelo determinista de língua e cultura macerou algumas feridas deixadas por séculos por outros determinismos nas humanidades. Era mais uma teoria que reforçava a hierarquia em cujo turno encontravam-se as culturas e línguas europeias e em cuja base aquelas entendidas como primitivas, selvagens ou incivilizadas. Os termos primitivos, selvagens e individualizados são de um texto de Woolf, tá certo? Não são palavras minhas. Esse pensamento proporcionou uma série quase ilimitada de mitos socioculturais até hoje disseminados. Então, o modelo estruturalista, ele segue o modelo científico do século XIX. Ele funda a linguística como ciência no século XX, mas ele carrega, né, ele reforça, na verdade, uma série de hierarquias que as ciências modernas inauguraram ou reforçaram. Então, eu retomo aqui algumas partes da nossa discussão da semana passada. O fato de nós só termos teorias linguísticas europeias ou estadunidenses refletem essas hierarquias. A hipótese Sapir-Whorf, ela imprime o elemento racista nos estudos da linguagem, porque ela vai sugerir que há uma possibilidade de se pensar línguas mais e menos complexas, que podem gerar leituras de sociedades e culturas mais e menos desenvolvidas. Então, línguas que contêm mais flexão, né, que contêm mais elementos linguísticos morfológicos, fonológicos, por exemplo, seriam consideradas línguas mais evoluídas. Enquanto as línguas mais simples, entre aspas, línguas com menos elementos linguísticos, menos fonemas e menos morfologia, seriam línguas mais primitivas. E, curiosamente, e nada coincidentemente, as línguas europeias se encaixavam nessas línguas mais flexionais, mais ricas, enquanto as línguas indígenas, africanas e australianas, e muitas línguas asiáticas, se encaixavam no modelo, no perfil menos complexo, com menos morfologia. Então, acabavam se tornando línguas mais primitivas nessa leitura. Então, a própria transformação da linguística como ciência reforça uma série de preconceitos estabelecidos lá atrás, ainda na Idade Média,
sobre uma hierarquia linguística. Agora, talvez faça mais sentido aquela retomada histórica que eu fiz no começo desse vídeo. É no início da segunda metade do século XX que Noam Chomsky, a partir das releituras do Descartes, que eu já tinha mencionado, de Humboldt, que foi um filósofo do século XIX, que funda o modelo universitário que nós entendemos hoje, que nós temos hoje. Chomsky defende a tese, orientada por um estruturalista, o Zelig Harris, de que a língua é construída por regras de formação que são universais. Essas regras universais gerariam as estruturas sintáticas das línguas, por isso que nós chamamos a teoria chomskiana de gramática gerativa. Essas regras universais seriam sensíveis às idiosincrasias de cada língua, as quais seriam características da performance do falante, da fala, que Chomsky vai chamar de língua ré, e não da língua como mecanismo mental, língua I, ou competência, né? Na atividade dessa semana, vocês já fizeram essa discussão com os monitores. Nesse sentido, as categorias linguísticas seriam invariáveis, programadas geneticamente através de regras sintáticas que, com o desenvolvimento da teoria, passaram a ser chamadas de princípios. Então, todas as línguas obedeceriam princípios, né, comuns a todas as línguas. Nesse aspecto muito específico, o gerativismo se aproxima do estruturalismo, porque são correntes teóricas formalistas que estão preocupadas com a forma da língua e não com seu uso, né? E estão preocupadas com um modelo ideal, né? Um formato único para análise dessas línguas, das línguas do mundo. Então, eles se aproximam nesse sentido, mas se afastam em outro sentido. Quanto para o estruturalismo, essa língua, ela vai ser um produto social, as sociedades, de alguma forma, implementam, cada uma, né, implementa a sua língua a partir das suas construções sociais e culturais, criam um objeto linguístico, língua, e os seus falantes adquirem. Então, é um produto social. Para o gerativismo, a língua é um produto individual, porque nós herdamos geneticamente essa programação mental que vai dar origem às línguas particulares. E todos os indivíduos, sem distinção social ou cultural, possuem esse mecanismo genético. As diferenças linguísticas vão se dar porque há necessidade de uma ativação desse mecanismo, né, por uma língua qualquer. Então, o que Chomsky chama de input, né, essa exposição da criança enquanto no processo de aquisição de língua, essa língua particular vai ativar um mecanismo de formatação linguística e essa criança vai adquirir uma língua particular, mas a partir de um modelo único. Então, não importa se a criança nasça em qualquer comunidade, em qualquer lugar do mundo, se ela for exposta a uma língua durante um período específico, que vai ser chamado de período crítico, essa criança vai adquirir essa língua ou essas línguas, porque se for mais de uma, ela vai adquirir concomitantemente as línguas às quais ela vai ser exposta. Na próxima semana eu vou falar sobre aquisição de língua e vou falar sobre esse modelo mentalista, então não vai adiantar muita coisa, que é só para a gente contextualizar a linguística como ciência. Ao modelo sintático gerativista de análise linguística foram feitas inúmeras críticas, em especial após a virada pragmática, que traz o uso da língua, a fala, o enunciado e seus contextos de uso como protagonistas dos estudos da linguagem. Então, quase que paralelamente ao surgimento da gramática gerativa, na década seguinte, nos anos 1960, há uma revolução filosófica, né, que traz a linguagem como centro da discussão filosófica do ser, né, e a língua passa, então, a ser tratada a partir do seu uso. Então, a linguística adota essa visão pragmática. Os usos linguísticos definem os comportamentos linguísticos, né? E há o surgimento de uma série de disciplinas linguísticas, de teorias linguísticas que nós conhecemos hoje, como a sociolinguística, a linguística aplicada, a linguística textual, etc. Então, paralelamente ao surgimento da teoria da hipótese gerativista e a virada pragmática, a descrição das línguas ainda continuava a ser no mesmo modelo dos anos da primeira metade do século XX, que era uma herança do comparativismo do século anterior, apenas com a roupagem estruturalista. Em vez de a gente olhar cada detalhe
das línguas como uma família, nós iríamos, a partir de uma estrutura baseada em eixos, né, o eixo sintagmático e paradigmático, descrever todas as línguas, mas ainda a partir de um molde bastante antigo. Ao tempo que essa metodologia de descrição partia do princípio de que cada língua possuía uma estrutura própria que deveria ser descoberta a partir do estabelecimento de pares mínimos em cada nível de análise, fonético, fonológico, morfológico e sintático, as unidades de classificação e, portanto, de compreensão do que representava na língua eram pensadas a partir das categorias estabelecidas através da língua do descritor, sempre de origem euro-americana. Então, há um ranço no processo de descrição das línguas não indo-europeias, porque todos os descritores até hoje das línguas, eles são euro-americanos, ou seja, eles são europeus ou estadunidense ou norte-americano, e se não são, eles seguem essas escolas. Então, a origem, pelo menos conceptual do processo, é toda euro-americana. Né? A gente discutiu um pouco isso na aula passada. A tipologia linguística do século XX, então, foi capaz de unir as premissas universais do gerativismo e individuais do estruturalismo em seu método. E o Joseph Greenberg, ainda nesse boom dos anos 50 e 60, incorpora a ideia do universal linguístico à descrição de línguas particulares. Então, o papel do linguista nesse modelo tipológico, a tipologia, a gente falou isso semana passada, e a gente vai ter uma aula só sobre isso mais na frente, é um modelo de análise linguística que utiliza uma metodologia mais formalista, estruturada, para comparar as línguas do mundo e chegar a determinados universais, que seriam globais, né? Todas as línguas compartilhariam esses universais. Há, obviamente, ramificações da tipologia que pensam uma tipologia mais sociocultural, em que não deveriam se propor universais de uma forma como Greenberg propõe, mas isso a gente vai ver na aula sobre tipologia mais especificamente. Assim, o papel do linguista na tipologia passa a ser descrever o maior número de línguas possível com o intuito de oferecer universais das categorias. Ao mesmo tempo que somos levados a pensar na língua como uma objetividade das ciências naturais, como pregou o estruturalismo europeu, e teve continuidade no modelo gerativista de outras variedades históricas linguísticas, como a sociolinguística, não podemos excluir absolutamente o domínio humano no qual ela se insere, e só por isso torna essa objetividade, a científica, pelo menos íntima. Então, aqui a gente já está chegando a uma conclusão de que, apesar de a linguística passar o status de ciência no início do século XX, com a separação saussuriana de língua e fala, e língua se tornar um objeto natural, né, como a física trata os fenômenos naturais como objetos naturais que podem ser estudados sem intervenção humana. Linguística, no início do século XX, faz isso com a língua, né? Essa proposição saussuriana. Então, a language saussuriana, essa abstração de língua, pode ser estudado como um objeto natural. Mas, invariavelmente, ele só pode ser estudado, esse objeto só pode ser estudado a partir de uma subjetividade. Por mais objetivo que nós sejamos, esse objeto ainda é o próprio veículo pelo qual nós observamos. Então, a língua gera uma tensão muito grande como objeto de investigação, né? Porque ela, apesar das tentativas da sua abstração, tentativa de naturalização científica que fizeram sobre ela continua sendo o nosso instrumento de tradução ou de observação, ao mesmo tempo que ela é objeto, ela é instrumento de observação. Então, a objetividade, a neutralidade científica na linguística, ela é bastante controversa. Eu não vou defender nenhum modelo, o mais formal, o mais funcional, porque eu considero que todos eles acabam compartilhando esse mesmo problema na objetividade da observação, né? A gente vai ter tempo para discutir mais um pouco mais à frente sobre essas questões, como for trabalhar, por exemplo, com variação, mas
eu só queria mostrar como, independentemente dessas duas grandes teorias que surgiram até a primeira metade do século XX, na linguística, a teoria estruturalista, a teoria adjetivista, e as demais que surgiram depois, com um cunho mais social e contextual, né, da linguagem, elas ainda abraçaram durante muitos anos, até pouco tempo, esse caráter científico da linguística como uma ciência natural. E algumas disciplinas, como a linguística aplicada, tentaram mostrar que não é adoção, mas essa filiação da linguística nas ciências naturais é perigosa, né? E deve ser repensada, pelo menos. Então, modelos de análise linguística, tais como o gerativismo, a tipologia, adotam metodologia naturalista, seja tratando o língua como um fenômeno genético, portanto biológico, seja por tratá-lo como produto sociocultural apenas. Em ambos os casos, esse naturalismo é apenas parcial, pois, sendo um fenômeno genético, a língua deve estar vinculada a um programa sociocultural operacional. Então, mesmo que a gente entenda que língua, como o gerativismo propõe, é algo mental, né, que a gente nasce com alguma coisa que permite que a gente use a língua, esse mecanismo só é acionado se nós estivermos num meio sociocultural. E se a gente considera a língua como um fenômeno social, ele não pode ser processado se não usarmos mecanismos cognitivos mentais para o seu processamento. Então, há uma relação direta entre as duas fontes, né, do pensar a língua. Na ciência, o discurso da autoridade precisa ser balanceado com reflexão sobre o que entendemos como humanidade. Então, a gente precisa amaciar, digamos assim, o discurso científico da linguística, porque nós somos os usuários desse objeto diretamente, diferentemente de outras ciências que utilizam, que observam fenômenos que não são diretamente utilizados pelo homem, né, como a química, em alguns casos, a física, em outros casos. Na língua, nós não podemos nos desvincular desse objeto. Todo o ser humano, independentemente de classe, independentemente de raça, independentemente de onde viva, ele usa uma língua, seja uma língua oral, seja uma língua de sinais. Então, língua faz parte intrínseca do ser humano, né? Isso não pode ser deixado de lado. A sociedade ocidental contemporânea não é a mesma quando determinadas concepções científicas foram cunhadas. Isso é entendido sem maiores controvérsias quando estamos falando de ciências naturais. O conceito de átomo não é o mesmo de quando ele foi descoberto. A geometria não é a mesma de quando foi proposta. Igualmente, devemos pensar nas ciências humanas. Então, a gente tem que pensar que as ideias linguísticas precisam acompanhar a contemporaneidade. Então, muita coisa que é feita nas ciências, na linguística científica, ela acompanha um movimento do pensar de séculos atrás. A gente precisa atualizar esse pensamento. Aqui eu trouxe só a imagem desses pés. Não sei se vocês conhecem a ideia dos pés de lótus. Era uma tradição chinesa imperial. As mulheres teriam que ter pés muito pequenos, né, não condizentes com a realidade da anatomia humana, para serem consideradas bonitas. Então, durante muito tempo, os pés das mulheres eram quebrados para se encaixarem em sapatos minúsculos. E isso era o padrão de beleza na época, até pouquíssimo tempo atrás. E eu trouxe essa imagem para mostrar como a gente precisa atualizar o movimento científico, né? Especificamente na linguística, porque esse movimento científico, ele é naturalmente atualizado, né? Ele responde a perguntas contemporâneas e atuais. E se a gente pensa a ciência linguística como ela foi, da mesma forma de quando ela surgiu, a gente acaba tendo que mutilar o pensamento científico de uma forma geral, ou mutilar as descobertas linguísticas para que caibam nessas teorias antiquadas. Não estou dizendo que nenhuma teoria antiquada especificamente. O que eu quero dizer é que há a necessidade de atualização. E, senão, nós vamos ficar como esses pés,
né, dobrados a um modelo pré-existente, ou dobrados a um molde que nos impõe, que no caso é a ciência de uma forma geral. Então era isso por hoje. Eu vou disponibilizar os slides na sala de aula da gente. Nós, quarta-feira, vamos nos reunir com os monitores. Até lá, a gente vai fazer uma distribuição em 2 grupos, já que são 2 monitores, para que haja um melhor atendimento da turma, né? E os vídeos vão ficar até o final da disciplina para que vocês possam assisti-los. Eu vou ver se os monitores me ajudam a fazer séries de vídeos menores, para que aqueles que estão com dificuldades em ver os vídeos maiores possam distribuir, ver uma parte de cada vez, e isso ajude na tecnologia, né? Cada um está usando para poder assistir às aulas. E por conta disso mesmo, eu decidi que as aulas vão ser gravadas em formatos menores, os vídeos vão ser menores e disponibilizados antes da aula, né? Não vamos fazer sessões de discussão nas quartas-feiras, em algumas sextas-feiras, mas as aulas como conteúdo, né, essas aulas expositivas, elas vão ser feitas como agora, em vídeo e disponibilizado para vocês. E vocês anotam as dúvidas e tiram nas quartas-feiras no encontro junto com os monitores ou nos encontros que nós vamos ter nas sextas-feiras. Vão ser avisados previamente. Eu tenho uma atividade final para vocês vão me entregar na próxima semana. Eu quero que vocês pesquisem sobre a hipótese Sapir-Whorf e procurem ver em que áreas ela foi aplicada, né? Ela surge na antropolinguística, no início do século XX, mas ela vai ser aplicada em uma série de outras áreas. E a pesquisa de vocês é trazer para mim em quais áreas elas foram aplicadas e quais foram as consequências disso, ok? Então, bom fim de semana, boa aula, bons estudos e nos encontramos na próxima semana. Tchauzinho.